Fala galera, beleza? Tranquilos? Tudo bom? Renato Evangelista aqui com vocês, trazendo mais um tutorialzinho polêmico, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de polêmica, eu vou falar de êxodo bíblico, vamos falar de Antigo Testamento, só Antigo Testamento, e aí eu consigo provar o Antigo Testamento sim ou não. Isso é só uma temática que eu vou estar tentando trazer aqui pra vocês. Pessoal, esse vídeo ele vai para o meu canal Café com Bíblia HB2, que é o Café com Bíblia que eu fiz aí para falar sobre história, arqueologia e também biologia. Em breve vou trazer um arsenal de material sobre biologia da crença aí para vocês. Vamos lá? Bom, eu vou começar esse tutorial falando de fé e crença. Pessoal, olha só, a fé e a razão, na minha opinião, elas têm que andar juntas. Por quê? Se eu acredito em algo, mas eu não consigo provar, a minha religião, a minha crença não passa de fé e crença. Ah, mas as coisas espirituais só podem ser vistas por aqueles que são espirituais. Mais espiritual do que os cristãos são os hindus, que dedicam a vida inteira a um estado de espiritualidade profunda. E mais ainda, com espiritualidade elevada, os budistas, cara. Os budistas, eles se abriram mão de toda materialidade para viver uma vida plena de espiritualidade. Você vive isso? Você abandonou o emprego, você abandonou sua casa, você abandonou tudo para viver a vida meditando? Então o budista, ele é mais crente em fé e crença do que você. Você há de concordar comigo, certo? Você não abandonou, não jogou tudo por alto, como diz Jesus, larga tudo e me segue. Você fez isso? Claro que não, né? E outra coisa, para largar tudo, não larga tudo na mão de ninguém não, tá? Se for largar, larga pelo menos na mão dos teus filhos ou na mão de um parente, enfim. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas o que eu estou tentando dizer é que fé e crença todas as religiões têm. Isso é do hinduísmo, isso é do budismo, isso é do islamismo. Lembra que no Islã você tem não é todo o Islã, tá? É uma ramificação ali, principalmente na Palestina, ali do pessoal da Jihad islâmica, que acreditam que se eles se matarem, tem 72 virgens esperando por eles no paraíso. Mas não é se matar porque ele se matou. É morrer pela espada por amor a Alá, ou o profeta Maomé. Ou seja, se o cara se explodir, matar uns infiéis, uns hereges, e aí lá no paraíso, Alá vai receber, lá não, o profeta Maomé, e ele vai ter 72 virgens esperando por ele, para ele passar a eternidade todinha, né, com 72 virgens. Isso é fé e isso é crença. Você que está do outro lado diante das informações que eu acabei de passar para vocês, pode achar isso um absurdo, mas você está achando absurdo na perspectiva da sua religião, tá? Do seu ponto de vista. O vídeo que eu vou passar aqui é hindus que acreditam que a vaca é sagrada, né, um animal sagrado para este povo, e ele chorando, por quê? Porque esse animal acabou de falecer, ele morreu, né? Ele foi, segundo ele, pra gente morreu, né? Para eles, esse animal ele se separou do corpo material, esse animal sagrado, e agora se elevou ao estado de espiritualidade profunda. Eles estão se lamentando porque ele acabou de deixá-los fisicamente. Um animal esse que você na churrascaria come, né? Você que é carnívoro, igual a mim, mas para este povo é um animal sagrado. Isso é fé e isso é o que, gente? Crença, ok? Então eu não vou tratar aqui de fé e de crença, porque se for fé e crença, é melhor você ir para outro canal. Tem canal de pastores, de profetas que abrem uma live, né, fazem 40, 50 revelações em uma hora. Então, fora as profecias e esse tipo de espiritualidade, de fé e crença, existem inúmeros canais aí na internet. O que eu vou tratar aqui com vocês eu consigo provar a minha fé? Bom, como eu vivo no Brasil, e como eu vivo no cristianismo, a gente vive no cristianismo romano, certo? Lembrando que os evangelhos somente vieram em 1517 com Martinho Lutero, ou seja, século XVI. Antes disso só tinha cristianismo. E lembrando uma coisa, tá? A formação da Bíblia se deu pelos bispos católicos ao longo de inúmeros concílios. Tranquilos? O que eu vou mostrar aqui para vocês, vou trazer aqui para vocês, é um pouco sobre Israel Finkelstein, né, que é um judeu israelita. Ele é o atual chefe da escavação do Levante, que é uma região muito grande. Inclusive, deixa eu colocar aqui um pouco só o Levante. Pessoal, esse vídeo não vai ficar tão longo não, tá? Ó, região do
Levante, só para vocês terem uma noção do que eu vou falar aqui, ó. A região do Levante, olha como é enorme, ó. Também conhecida como Sírio-Palestina. É uma região onde o Mediterrâneo Oriental liga a Anatólia ao Egito. É uma região gigantesca, a região do Levante. Essa região aqui, ó. Se eu pegar aqui o mapa, deixa eu pegar aqui aqui, ó, da parte das imagens aqui, vocês vão ver o quão enorme, gigantesca é essa região do Levante, ó. Toda essa região aqui do Levante é a região da escavação e é chefiada por esse israelense aqui, o Israel Finkelstein. Ele é o atual professor da faculdade de Tel Aviv, da Universidade de Tel Aviv, e ele é o diretor, ele é o chefe, né, da escavação, não só da região do Levante, como também da Faculdade de Tel Aviv. Se você for estudar pós-doutorado, não estou falando de doutorado, estou falando de pós-doutor, lá em Israel, que é um sonho para mim, vocês com certeza irão estudar alguma matéria com o professor israelense Israel Finkelstein. Bom, Israel Finkelstein, junto com Neil Asher Silberman, né, que eu acredito que esse deve ser o nome dele, esse aqui é um americano, ambos se juntaram e construíram um livro chamado A Bíblia Não Tinha Razão, que posteriormente foi publicado para a Bíblia Desenterrada. Por quê? Porque eles tratam de arqueologia. Nesse livro aqui, nesse compêndio dessa obra, tanto de Israel Finkelstein como de Neil Asher Silberman, eles, através de provas e vestígios arqueológicos, vão provar se de fato as histórias bíblicas são verdadeiras ou não. De fato ocorreu um reino do norte pobre e um reino do sul muito rico com Davi e Salomão, que teve 700 casamentos, lembrando, 700 mulheres, 700 casamentos e 300 concubinas. Esse cara teve 1000 mulheres, esse cara teve tanto ouro, da qual a prata era semelhante a ferro na sua cidade, sim ou não? Então esses caras, tanto esse israelense, judeu aqui, e o Neil Asher Silberman, esse americano, ambos começaram a investigar e levaram décadas, tá? Anos fazendo essas investigações para poder construir essa obra fantástica que é A Bíblia Não Tinha Razão, ou hoje você vai encontrar como A Bíblia Desenterrada, da autoria desses dois cidadãos aqui. Diante disso, olha só, o professor Israel Finkelstein, da Universidade de Tel Aviv, ele fez uma publicação, essa entrevista aqui foi feita esse jornal aqui, deixa eu ver se eu coloquei esse jornal aqui, não, que eu falei sobre Levante, eu acho que eu não coloquei, mas aí eu vou trazer aqui para vocês, que é um jornal argentino, olha só, que é o La Nación. Esse jornal argentino aqui foi entrevistar o professor depois da publicação, e aí onde saiu essa pequena entrevista aqui que foi feita por esse site. Para este professor, certo? Tanto ele como Neil Asher Silberman, na Bíblia Desenterrada, ele prova pela arqueologia, pela geologia, pelos estudos de teste de carbono e toda a tecnologia, o aparato tecnológico que nós temos hoje, eles provam que o êxodo bíblico nunca aconteceu. O êxodo não existiu, diz o arqueólogo Israel Finkelstein. Lembrando que ele é judeu, tá, gente? Pra depois você do outro lado dizer aí, mas o cara é ateu, mas o cara não é judeu, mas o cara não é judeu, o cara não é cristão. Ele é judeu, cara. Então o fato dele ser israelense pesa pra caramba. Por quê? Porque todo o Antigo Testamento se dá com base na construção de um povo. Que povo é esse? O povo israelense, o povo judeu, ok? Então, se você tem um atual, ele não saiu, tá? Ele é atualmente, eu tô gravando com vocês hoje, no dia 19/10/2024, são 10h10 da manhã, e atualmente ele é o chefe da escavação do Levante e também diretor-geral, certo, de arqueologia da Universidade de Tel Aviv. Então, eu tô falando com base em uma fonte muito sólida, que é esse cara aqui. Olha o que diz a matéria, ó. Israel Finkelstein é um homem de sorte. Preste atenção, principalmente nesse primeiro texto, gente. Mesmo que seus trabalhos de arqueologia questionem a origem divina dos primeiros livros do Antigo Testamento, judeus e católicos acolhem suas hipóteses com autêntico interesse e, curiosamente, não o estigmatizam. Por quê? Porque ele prova com fatos, com
arqueologia, provando. Esse enfant terrible da ciência revolucionou a nova arqueologia bíblica, quando afirmou que a saga histórica relatada nos 5 livros que formam hoje o Pentateuco dos cristãos e a Torá dos judeus vou fazer um novo aqui, não responde nenhuma revelação divina, nenhuma. Ele prova que no tipo divino não tem nada, é tudo construção humana, tem nada de divino. Assim como o profeta hoje abre uma live e ele tem 30, 40, 50 revelações, meu amigo, não era diferente daquela época. Eu vou trazer para vocês uma matéria que o incenso que os sacerdotes usavam lá era cannabis. Se você quiser, eu vou até colocar aqui para vocês, para vocês não dizer só minhas palavras. É verdade, preste atenção que eu vou colocar aqui, é verdade que a cannabis, acho que é assim que se escreve, fazia parte do incenso em Israel. Olha a bomba que eu vou colocar aqui para vocês e vamos ver se isso é verdade. Cannabis e incenso são encontrados em altares religiosos. A maconha era usada em rituais judaicos na antiguidade. Povos antigos do reino de Judá podem ter usado, e pode pesquisar aqui, tá aí lotado, não é tema dessa live, não é tema deste tutorial não, mas pode olhar aí, maconha era usada em rituais judaicos. Então o que me garante que os sacerdotes fumaram uma e viram revelações divinas? Hoje tem cara aí que bebe, irmão, abre a live e diz que Deus está usando, muito comum hoje em dia, naquela época não era diferente. Vamos continuar a matéria. Disse que, pelo contrário, essa geração é um brilhante produto da imaginação humana. Olha o que ele está dizendo. E que muitos dos seus episódios nunca existiram. Então, o que ele está dizendo? As historinhas bíblicas foi fruto, muitos, tá? E tirando as cópias, como o dilúvio, que foi tirado ali da epopeia de Gilgamesh, né, que é um escrito muito mais antigo, que vem ali desde a Suméria, e fora mais boa parte dos demais foi tirado da brilhante imaginação humana do escritor. Isso que ele está falando desse israelense aí. Olha o que ele continua. O Pentateuco é uma genial construção literária e política da Gênesis do povo judeu, realizado 1500 anos depois do que sempre acreditamos. Então, olha, foram dito que a Bíblia foi escrita há 2000 anos, 1500 anos antes. Não. Ao contrário, tá? Segundo ele, foi depois. Então afirma Finkelstein, de 57 anos, diretor do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv, acrescenta que esses textos bíblicos são uma compilação iniciada durante a monarquia de Josias, rei de Judá. Olha o século 7 antes da Era Comum. Naquela época, esse reino israelita do sul começou a emergir como uma potência regional em uma época em que Israel, reino israelita do norte, tinha caído sob o controle do Império Assírio. Olha o que ele está dizendo. Foi Josias, lá no século 7, que iniciou essa compilação. Aí ele vai explorar isso aqui, com muita evidência, ele prova isso. O objetivo principal dessa obra era a criação de uma nação unificada que pudesse basear-se em uma nova religião. O projeto que marcou o nascimento da ideia monoteísta. Outra coisa que ele prova, vou trazer para vocês. Antes dessa construção, lá no século 7, os israelitas eram todos politeístas. Em outras palavras, eles acreditavam em vários deuses. Não era só em um Deus, era em vários deuses. Quem vai fazer essa unificação religiosa de apenas um único Deus, segundo a pesquisa de Israel Finkelstein, é a partir da monarquia do rei Josias, rei de Judá, lá no século 7 antes da Era Comum. Então, qual era o objetivo? O nascimento da ideia monoteísta era formar um só povo judeu, que tinha dividido, era norte e sul, guiado por um só Deus, governado por um só rei, é claro, com uma só capital, que nesse caso Jerusalém, e um só templo, o templo de Salomão. Em suas obras que tem marcado as nossas gerações das escolas de arqueologia bíblica. Finkelstein continua dizendo, Finkelstein estabelece uma coerência entre os 5 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os séculos nos trouxeram esses episódios, relatam a criação do homem, a vida dos patriarcas e
e a sua família. Fundadora da nação judaica. Olha o que ele fala mais. O êxodo do Egito e a instalação da terra prometida e a época dos reis, de acordo com Finkelstein, essas histórias foram embelezadas para servir ao projeto do rei Josias de reconciliar os dois reinos israelitas, Israel e Judá, impondo-se contra os grandes impérios da época, que eram, no caso, a Síria, o Egito e a Mesopotâmia. O arqueólogo recebeu La Nación, que é o jornal, como eu falei para vocês, da Argentina, na Universidade de Tel Aviv. Aí, o repórter pergunta a ele, La Nación, durante mais de 20 séculos, preste atenção, os homens creram que Deus tinha ditado as escrituras e certos números de sábios e profetas, grandes sacerdotes israelitas. Olha o que Finkelstein fala. Finkelstein. Assim para as autoridades religiosas judaico e cristã, Moisés era o autor do Pentateuco segundo o Deuteronômio. Esse Pentateuco, segundo o Deuteronômio, o profeta escreveu pouco antes da sua morte, no Monte Nebo. Olha o que ele fala. Os livros de Josué, de Juízes e de Samuel eram arquivos sagrados obtidos e conservados pelo profeta Samuel, no santuário de Silo. Os livros de Reis vinham da pena do profeta Jeremias. Davi era o autor de Salmo Salomão. Isso é o que acreditava, certo? O autor de Provérbios e de Cânticos dos Cânticos. Entretanto, desde o século VII, os estudiosos começaram a se perguntar sobre quem se tinha escrito a Bíblia. Moisés foi a primeira vítima dos avanços de investigação científica que levou muitas contradições. Como é possível, perguntaram os especialistas, que tinham sido o autor do Pentateuco quando o Deuteronômio, o último dos 5 livros, descreve o momento e as circunstâncias da sua morte? Como é que é possível isso? Moisés escrever a sua própria morte. Não existe isso, né, pessoal? Aí o repórter da Nação diz, você afirma que o Pentateuco foi escrito em uma idade muito mais recente? Olha o que o arqueólogo fala. A arqueologia moderna nos permite assegurar que o núcleo histórico do Pentateuco e da história deuteronômica foi composta durante o século VII a.C. O Pentateuco foi uma criação da monarquia tardia do reino de Judá, destinada a propagar a ideologia e as necessidades desse reino. Creio que a história deuteronômica foi compilada durante o reino de Josias, a fim de servir de fundamentos ideológicos às ambições políticas e de reformas religiosas particulares. Aí o repórter da La Nación fala, segundo a Bíblia, primeiro foi a viagem dos patriarcas da Mesopotâmia a Canaã, e o relato bíblico abunda de informações cronológicas precisas. Aí ele fala assim, sim, realmente, isso aí é verdade, é o que diz a Bíblia. A Bíblia fala isso, que fornece essa quantidade de informações, segundo o que ele fala aqui. Porém, isso é verdade? Olha o que ele fala aqui bem no finalzinho aqui, ó. Fazendo cálculos, Abraão deveria ter partido de Canaã em 2100 anos antes de Cristo. Aí o repórter fala, e não é assim? Aí ele fala, não, senhores, não é. 2 séculos de investigação, olha só, foram 20 anos de investigação científica. A busca pelos patriarcas nunca deu resultados positivos. Então eu vou parar por aqui, porque se você quiser ler, é só você colocar aí, ó, o êxodo não existiu, diz o arqueólogo Israel Finkelstein. Você vai se deparar nessa bomba, gente. Isso aqui é uma bomba. Ele vai falar de tudo, cara, aqui, ó. Ele vai falar dos hebreus, ele vai falar das tribos, ele vai falar que o reino de Judá nunca pertenceu a Israel, não era a mesma tribo, era outra tribo diferente. Ele vai falar inúmeras situações aqui nessa matéria sensacional. O núcleo de Pentateuco foi concebido, então, 15 séculos depois do que acreditávamos. Só por razões políticas. Aí essa pergunta do repórter, com o fim de unificar os dois reinos. Olha o que ele vai falar. O objetivo foi religioso. Os dirigentes de Israel lançaram um anátema contra a mínima expressão de veneração das divindades estrangeiras, acusadas de ser a origem do infortúnio que padecia o povo judeu. Então, o cunho aqui foi religioso. Ele também vai dizer que tinha sim um cunho político, mas a maioria era cunho religioso. Essas histórias, olha o que o repórter fala. E de onde saíram esses fabulosos estábulos de 400 mil cavalos, cujos vestidos se encontraram? Esses vestígios que eles falam aí, que a Bíblia descreve que o rei Salomão tinha muitas coisas. Então ele vai falar que, se de fato tudo que se está contido nos
textos bíblicos e, de fato, eles conseguiu provar. Preste atenção, ele é um judeu, ele não foi atrás de dizer, ó, isso aqui é mentiroso, não. Ele, pelo contrário, ele foi no intuito de provar a sua fé. Mas entre 2 séculos de pesquisa, tudo que eles encontraram foi tudo que tem de contrário na Bíblia. O reino do norte foi pobre, o reino do sul foi rico. Aí foi o contrário. Era o contrário. O reino do norte era rico e o reino do sul foi pobre. Aí quando esse reino do sul ele começa a se expandir, a se tornar uma região muito fértil, também com a migração que houve do norte, porque houve uma invasão realmente dos assírios, ele confirma isso. Boa parte dos israelitas do norte foram transportados para a Babilônia, isso aí ele vai confirmar, e uma boa parte da aristocracia migra para o sul. E quando esta aristocracia chega no sul, o sul começa a florescer. No caso, o sul, o reino de Judá. Então aqui são várias perguntas que o repórter faz e através da arqueologia ele vai lá e dá o parecer dele também da obra que ele escreveu ali, que é a Bíblia Desenterrada. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final desse tutorial. O que eu digo para vocês é pesquisem, vale muito a pena você tentar colocar dentro da sua fé bases que você consiga provar. Não, amigo, aqui olha, eu consigo provar que realmente a minha fé existiu. Mas com base nas evidências desse judeu e também desse americano aqui, o Neil Asher Silverman, o êxodo bíblico nunca aconteceu, Moisés nunca existiu e a Bíblia, infelizmente, é fábula, conto lendário em se tratando de Antigo Testamento. Bacana? Fui, até o próximo tutorial.